Usando uma expressão que não é minha, mas do Francisco de Sales Torres Homem, Visconde de Homerim, num panfleto famosíssimo no segundo reinado, no final do ano de 1848, ele atacando o Dom Pedro II, que não se compara evidentemente com o Jair Bolsonaro, nós estamos em latim, né, coisas totalmente diferentes, mas podemos chamar de estirpe sinistra, é uma estirpe sinistra, esses três são terríveis. Agora, a questão de fundo existe uma questão legal, para onde ele vai, o que diz esse livrinho aqui, como dizia o presidente, o Marechal Dutra, o livrinho é a Constituição. A Constituição é muito clara, o presidente nunca leu, né? Eu sugeri até que o Cid Moreira gravasse a Constituição para ele ouvir ao menos. Artigo 14, parágrafo 3º, a letra é bem pequenininha, é bom para concurso, para fazer também, ir no oftalmologista, fazer um teste. Parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei, vamos lá, inciso 5, a filiação partidária. Sem filiação partidária, ninguém pode ser candidato a nada. Então, vocês podem consultar o artigo 14, até para saber quem é elegível ou não. E é curioso que esse artigo 14, com vários incisos, diz que, por exemplo, o analfabeto não pode ser elegível, mas pode ser eleitor, o que é uma contradição, né, terrível, tal. É uma contradição. Se você pode votar, por que você não pode ser eleito, né? Não pode ser elegível. Mas deixando essa contradição de lado e ficando no assunto em tela, de acordo com o que reza a nossa Constituição, precisa ter filiação partidária. O Patriotas é uma piada, era o antigo Partido Ecológico Nacional. Imagina o Bolsonaro no Partido Ecológico Nacional queimando a Amazônia. Fantástico, né, Bolsonaro? Aí eles mudaram o nome para Patriota e tal. E o presidente optou na época, ou então candidato, que ele estava no Partido Social Cristão, que ele muda de partido como ele muda de camisa e tal, né? E aí ele foi para o PSL, que também acabou refazendo um pouco a sua composição. E lembre-se, não podemos esquecer que ele exigiu que o presidente fosse Gustavo Bebiano durante o processo eleitoral. O que acabou ocorrendo foi que, após o processo eleitoral, o Bivar voltou ao controle do partido. A questão, insisto, é dinheiro. Não é ideológica, não é partidária, não é administrativa, não é de projeto nacional, nada disso. Eles querem saquear o tesouro. É essa que é a grande questão, né? É o erário, o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. E a questão que ele não sabe para onde vai, porque é o seguinte, os seus adeptos, não ele, porque vale lembrar, em cargos majoritários é diferente de cargos proporcionais, né? Por exemplo, um senador pode mudar de partido, um governador pode, um prefeito e um presidente. Não se aplica a mesma regra, vereador, deputado estadual, deputado federal, que aí os votos são proporcionais, são situações distintas, portanto. Sendo assim, pela atual regra eleitoral, teria de haver um meio. Ou as pessoas, os deputados simpáticos ao Bolsonaro fossem expulsos do PSL, ou ocorresse uma fusão partidária, e eles migrariam, então, para um outro partido. Há também um outro partido que estão inventando aqui no final de semana, que partido no Brasil é inventado a cada dia, né? É um tal de conservadores, né? Que eles gostariam para esse partido chamado conservadores. É bom lembrar que o Bolsonaro não é conservador, no sentido lato, no sentido inglês da expressão, né? Ele é de extrema direita, com tendências neofascistas, que não tem nada a ver com os conservadores. Se vocês lerem, por exemplo, a obra do Churchill político, o Churchill escritor, prêmio Nobel de literatura, vale levar, estou falando do Winston Churchill, evidentemente. Ele é um conservador, tem alguma similitude com o que fala Bolsonaro ou a estirpe sinistra? Evidentemente que não. Então a questão que se coloca, em resumo, é uma briga por causa de dinheiro para controlar o fundo partidário, o fundo eleitoral e transformar o partido em seu instrumento. E ele vai perder, porque o Luciano Bivar é mais esperto que ele nessas questões. Ele vai ficar na mão e já está ensaiando voltar atrás. Veja a declaração dele, é briga de marido e mulher. Haja pobreza. Presidente, leia um pouco mais, melhore as metáforas, são muito medíocres. O senhor, até em termos de metáfora, não está à altura do cargo de presidente da República.